Durante anos fomos levados a acreditar numa única versão de que a criança Madeleine McCann tinha sido raptada enquanto estava a dormir. Mas há uma teoria que surgiu na própria investigação que diz exatamente o contrário, que não houve rapto e que tudo aconteceu dentro do apartamento. Esta ideia foi defendida por Gonçalo Amaral, ou seja, pela sua própria investigação. Este foi um investigador da Polícia Judiciária durante 27 anos e responsável pela investigação inicial do caso. Segundo ele, Madeleine não foi raptada e morreu no apartamento de férias. Quero relembrar-vos que neste momento o suspeito número 1 e a tese mais aceita é que ela tenha sido realmente raptada por Christian Bruckner. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco! E hoje falamos da reconstituição e de elementos muito importantes que tu vais ficar completamente chocado. E continuamos nesta narrativa e a absorver esta hipótese de Madeleine McCann ter sido raptada. Eu relembro que eu não digo nada com certeza, eu falo apenas da investigação que foi feita e desta informação que foi reforçada. Esta é uma das teorias que as pessoas portuguesas acreditam mais e que nós achamos que é a mais provável ter acontecido. No entanto, nós temos dois dedos de testa e conseguimos ouvir uma hipótese sem piamente acreditar nela, porque no que toca a este tipo de investigações que ainda não foram terminadas, é perigoso afirmarmos que somente esta hipótese pode ser tomada em conta. E não, obviamente que não. Nós podemos acreditar mais numa hipótese do que noutra, mas no final do dia não podemos afirmar com certeza que isto poderá realmente ter acontecido. O meu nome é o Vasco, sejam bem-vindos. Vamos então começar este vídeo com muita informação e antes disso, já sabem, a única coisa que eu vos peço é só dar um likezinho. Faz uma diferença brutal vocês carregarem nos vídeos. É só dar o likezinho, não custa nada e ajuda-me também a criar cada vez mais conteúdo e a verem mais vídeos por semana, porque nós estamos presos há muito tempo nos 8.000 seguidores, 7.000 seguidores e também ajudava que vocês conseguissem ajudar-me a chegar aos 10.000 seguidores. Os pontinhos aí também ajudam, que esta semana vocês estão a ser brutais. Bora lá, não vou perder mais tempo, senão vocês aborrecem-se. Vamos começar aqui por uma reação dos McCann, que foi logo após Madeleine ter desaparecido, e simplesmente fizeram apelos desesperados, e dá para ouvir um pouco, quero-vos só mostrar este vídeo. We would like to say a few words to the person who is with Madeleine, or has been with Madeleine. Madeleine is a beautiful, bright, funny and caring little girl. She is so special. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Dia 3 de maio de 2007, esta criança desaparece. E a versão que todos conhecem é simples, que ela tenha sido raptada. Algo que Gonçalo Amaral começa por falar e acaba por frisar ao longo de todas as suas entrevistas, se vocês não viram, eu vi bastante parte delas, que aconteceram coisas bastante estranhas, nomeadamente polícias ingleses que estavam impedidos de falar, testemunhas como a família Smith, que nós falámos no episódio anterior, que hoje vamos frisar outra vez, tinham receio de falar. Evitavam este tema, como se houvesse algo a ser silenciado, algo que estivesse impedido de ser falado. E há um detalhe mais estranho, nunca foi feita uma reconstituição oficial, o que num caso desta dimensão fica muito estranho. Houve sempre uma nuvem no ar de impedimento no que toca à família McCann e não foi só notada porque Gonçalo Amaral disse, foi notada por tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Segundo vários relatos desde o início houve pressão mediática, pressão política, pressão diplomática e isso pode muito bem ter condicionado a investigação. Pensem mais uma vez, eu não gosto de ser chato, mas isto são hipóteses que nós analisamos, nós não ditamos que isto aconteceu, com certeza. Apenas vimos e achamos um pouco estranho, é como se fosse uma investigação, temos que analisar esta hipótese. Dia 3 de maio de 2007, Madeleine McCann estava muito perto de fazer os seus 4 anos. A última vez que foi vista foi às 5h30. Kate vai buscá-la à creche. O registro de saída confirma a hora. Ao mesmo tempo, Jerry joga ténis a centenas de metros e há uma prova disso, há registro do campo, há os depoimentos à polícia que Jerry terá saído do campo às 7. Neste dia o grupo de amigos está junto, alguns estão no restaurante Paraíso, as câmaras mostram homens do grupo a sair às 6h13 e as mulheres 15 minutos depois. Um desses amigos, David Payne, foi ter com o Jerry McCann ao campo de ténis. Segundo os depoimentos de Payne feito à polícia judiciária, este perguntou-lhe onde é que estava Kate. Dirigindo-se depois ao apartamento
apartamento alugado pela família McCann, onde chegou por volta das 6h30. Depois disso, surge uma incoerência que até hoje não consegue ser justificada. David Payne vai ao apartamento dos McCann. E aqui surge esta contradição. Jerry diz que ele apenas ficou 30 minutos no apartamento dos McCann. Kate diz que ficou apenas 30 segundos. Uma diferença enorme. E se este caso não está cheio de inconsistências, eu não sei mais o que é que vos hei de dizer. 30 minutos para 30 segundos. Vocês têm a noção, a brutalidade da diferença de tempo que é isto? Ou seja, quem é que está a mentir? É Jerry que está a mentir? É David Payne que está a mentir? É Kate McCann que está a mentir? Qual é que era a necessidade de ocultar o tempo? Pessoal, uma coisa é eu dizer, ele esteve ali 15 minutos e, sei lá, David Payne dizer que foi meia hora, 15 minutos, 30 minutos. É uma diferença bastante grande, mas às vezes a percepção do tempo e o que tu estás a fazer pode realmente soar a 15 minutos ou a meia hora, ou o que queiras. Agora, de 30 minutos para 30 segundos, algo aqui está mal e logo aqui esta inconsistência já dita muito do que é o setup deste caso. Mas nós continuamos a reconstituição. Por volta das 8h40, os 9 adultos vão jantar ao tapas. Vocês já conhecem muito bem esta história. Para terem uma noção, e vocês vão ver esta imagem que eu vos estou aqui a mostrar, vocês conseguem ver que diretamente do restaurante para os apartamentos onde estão as crianças, consegue-se traçar uma linha de 50 metros passando diretamente pela piscina. E, se vocês se lembram, estas famílias todas, ou seja, os pais todos deixaram os filhos sozinhos durante o jantar. Logo aí é uma discussão gigantesca quanto à moralidade desta ação. No apartamento 5A, Madeleine e os gêmeos estão a dormir por volta das 10, vocês já conhecem esta história. Kate McCann verifica que Maddie já não está presente na cama. Algo aqui que é estranho é que a GNR só recebe o alerta às 10h40, ou seja, a criança foi notada desaparecida por volta das 10 e pouco, o que seja. A GNR é só alertada 40 minutos depois, ou vamos dar ali um intervalo de 30 minutos depois, ou seja, o que é que eles tiveram a fazer durante esse tempo para não contactarem a GNR? E eu acho bem interessante neste, posso-lhe chamar documentário, este documentário feito por Gonçalo Amaral, é interessante que ele nunca diretamente diz os factos. Ou seja, não sei se aqui ele já tinha que ter algum cuidado com o que dizia, porque ele realmente depois foi processado, mas ele nunca diz diretamente as coisas, ele deixa sempre aqui algo no ar, e ele diz, frisa, não é? Que realmente o alerta só foi dado às 10h40, logo aí já deixa que pensar, não é? Um ser humano pensando 40 minutos à procura da menina. Uma menina desaparece, tu pensas logo que é um rapto, não é? Porque se tu estás seguro que não foste tu, só pode ter sido alguém que a raptou. Então, a ação normal é tu ligares imediatamente à polícia e continuares a procurar. Este tempo aqui foi sempre muito estranho e eu já tinha falado deste tempo noutros vídeos. Aliás, há pouca informação que eu já não falei deste caso, pelo menos do conhecimento que está público. Segundo testemunhas, Jerry estava completamente descontrolado e isto é uma imagem que eu não me esqueço e eu já não me lembrava e eu queria falar com vocês. A primeira coisa que Jerry faz quando os militares chegam perto dele, não é? Depois de verem que Maddie estava desaparecida, Jerry ao fim e ao cabo deita-se no chão e faz como se fosse não é uma vénia, mas como se estivesse desesperado, não sei onde é que está a minha filha, e entrei em desespero. E mais tarde, no quarto, isto repete-se nestes gestos que eu vos estou a mostrar. E fazem os dois ao mesmo tempo. Eu entendo que eles estejam desesperados, não digo que não. Mas um homem também tão frio como Jerry McCann demonstrou ao longo do tempo, acho um comportamento estranho e é um pouco arrepiante quando vejo estas imagens, honestamente. E obviamente não indicia nada, mas tudo aqui eu acho sempre estranho no que toca a esta família. Não falando mal, cada um reage como tem que reagir, não é uma crítica. Depois disso, vocês já sabem o que acontece, segue-se uma das maiores operações de busca em Portugal e Gonçalo Amaral sempre frisa que houve sempre busca por parte dos bombeiros voluntários, mais de 200 km² revistos, fronteiras controladas, veículos revistados e foi tudo verificado. Isto é o que demonstra neste documentário. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente no documentário que foi feito na Netflix, o desaparecimento de Madeleine McCann, eles realmente frisam esta parte, mas também disseram que muitos carros não eram revistados, ou seja, muitos acabaram por passar e Madeleine McCann poderia ter passado no meio desta confusão toda. Na altura também a própria Espanha foi avisada para tomar atenção ao fator desta criança ter sido desaparecida. Neste comentário não frisa os tempos, não é? Os timings, quando é que foi avistado, porque ali na zona onde eles estão seria muito rápido chegar à fronteira, tinham algum tempo para chegar. Se as coisas não tivessem sido feitas realmente rapidamente, ela rapidamente poderia ter ido para a Espanha de uma forma fácil. Na primeira semana, centenas de pessoas são ouvidas, família, amigos, funcionários e turistas. Há um detalhe importante a ser falado e há algo bastante curioso, e isto aqui é já para mim um red flag neste caso,
que é a versão dos acontecimentos que foi escrita. Ou seja, havia literalmente uma cronologia do que tinha acontecido que a polícia descobriu atrás de um dos livros de Maddie McCann. Ou seja, eles teoricamente combinaram antes onde eles tinham estado e combinaram, escreveram isso no próprio livro de Maddie McCann. O que eu acho já absurdamente assustador ter sido escrito no próprio livro de Maddie McCann. Não sei, eu hoje estou a sentir que não cai bem esta própria ação. Isso explicaria se calhar o tempo que demoraram a ligar à polícia, se calhar tiveram a combinar o que falar para ser mais coerente. Pessoal, vamos ter aqui atenção a uma coisa. Por mais que eles não tenham cometido este crime, a família McCann, que é o que nós estamos aqui a analisar neste vídeo, existe um fator também que é muito preocupante, que é o facto dos pais terem deixado os filhos sozinhos. As próprias famílias estavam preocupadas em admitir isso. Então combinar não seria assim tão, sei lá, tão descabido. Depois tu perguntas, mas como é que tu sabes que eles combinaram antes? Sabemos porque depois, mais tarde, nos interrogatórios, essas informações batiam mais ou menos certo. Claro que houve aqui muitas incongruências que nós já falámos e hoje também vamos falar um bocadinho. Mas ao fim e ao cabo, como é que funcionava este sistema? Porque a família tinha este sistema que eles disseram que cumpriram a 100%. Segundo esta versão, os adultos jantavam e revezavam-se para verificar as crianças. Às 9h05, Matthew Oldfield verifica os apartamentos, está tudo calmo, as janelas estão fechadas. Das 9h05 às 9h10, Jerry vai ao apartamento, entra pela porta principal, vai ao quarto e diz que está tudo bem. Mais tarde afirma algo estranho. Isto eu não falei no vídeo anterior, teve a sensação que alguém estava no quarto atrás dele. Ao sair encontra Jeremy Wilkins, ficam a conversar mesmo por baixo da janela do apartamento. Pouco tempo depois, vocês já conhecem esta versão, Jane Tanner às 9h10 passa por Jerry e Jeremy e diz ter visto um homem com uma criança ao colo. Nós falámos deste pormenor, mas há aqui informações que não batem certo e é principalmente a posição em que ela estava. Às 9h30, Russell e Matt voltam ao apartamento, mas não entra no quarto, apenas vê os gêmeos. Russell fica a tomar conta da filha doente. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu tive algumas dúvidas em entender como é que, ao fim e ao cabo, Matthew entra no quarto e consegue ver os gêmeos e não vê Madeleine McCann. E eu agora entendi com este vídeo o que é que realmente aconteceu. Continuo a achar estranho, atenção, continuo a achar estranho. Mas basicamente no vídeo tu consegues ver que Matthew consegue ter visão para a frente, mas se não entrar dentro do quarto, não vê Madeleine McCann. E era isso que eu estava com dificuldade em entender, porque na minha ótica, visualmente, conseguias sempre ver a cama do lado, mas não conseguias ver, e de facto, pelo menos deste ângulo do vídeo, não se consegue mesmo ver se ele não tiver entrado dentro do quarto. Mas também digo uma coisa, porque é que ele haveria de entrar e não ir para dentro do quarto? Percorreu aquele caminho todo, porque é que não vê realmente se as crianças estão todas bem? Pronto, mas isso é o quê? Às 9h50, Russell regressa ao Tapas, e é aqui nesta altura, ao mesmo tempo, do outro lado da Praia da Luz, surge um novo elemento que é a família Smith, que nós também falámos. São 4 adultos e 5 crianças. Tinham acabado de jantar, o recibo confirma esse facto, às 9h27. Depois disso vão beber um copo e por volta das 9h50 começam a regressar. Quando entram numa rua perto da escola primária, cruzam-se com um homem a transportar uma criança ao colo. Pouco tempo depois, às 10, vocês já sabem o que é que acontece. Agora, aqui um fator também estranho que foi investigado, e todos estes comportamentos eu sei que às vezes podem ser mínimos, mas são sempre interessantes de analisar. Para terem a noção, havia 2 caminhos. Havia um caminho mais curto para chegar e havia um caminho mais longo. O caminho mais longo ia dar à porta principal. O caminho mais curto ia dar pelas traseiras, que é pela porta de correr. É neste momento que Kate escolhe o caminho mais curto, ou seja, pela porta de correr. Segundo Kate, vocês lembram-se, a janela estava aberta e a porta também. Mas há algo ainda mais estranho. A Kate sai do apartamento, apercebeu-se que a menina tinha desaparecido e deixa os gêmeos sozinhos, com a janela aberta. E em vez de ir para o caminho mais direto, faz o percurso mais longo até ao restaurante Tapas. E tu perguntas, mas porquê é que isto é importante? É importante porque Gonçalo Amaral falou disto, que é, tu conseguias ter acesso mais ou menos ali a partir de uma região. Eu não tenho a parte visual do apartamento, mas vocês conseguem ver neste vídeo. Ela conseguia pelo menos gritar em direção à família, em direção a Jerry, em direção aos amigos que estavam ali, teoricamente conseguia, e ela escolheu não gritar, escolheu deixar os gêmeos sozinhos e escolheu ir pelo caminho mais longo. Ou seja, porquê? Ela está em desespero e pode não ter pensado bem. Claro que sim, eu sei, eu entendo isso, mas nós estamos a analisar aqui comportamentos que são estranhos. É só isso. Quando ela chega ao restaurante, entra em pânico e diz: ela desapareceu. Todos correm para o apartamento e aqui surge um problema sério. A primeira questão
e aqui é muito falado nisto, é quando tu consegues ver e analisar o apartamento nestas imagens, consegues ver o único sítio onde o possível raptor poderia ter estado quando Jerry disse que tinha tido uma sensação que alguém estava dentro do quarto, seria atrás da porta, mas atrás da porta o Jerry teria-se apercebido dele. Não havia espaço, pessoal. O raptor então não poderia estar atrás da porta. Nos armários, porque os armários não abriam por causa dos berços. Simplesmente não havia espaço físico. Isto obviamente dá a entender que Jerry estava a querer sugerir algo que não era verdadeiro. Outra inconsistência, os percursos feitos pelos adultos. Todos dizem que usavam a porta da frente, mesmo sendo o caminho mais longo. Todos, menos Kate. O que significa que eles tinham que fazer mais 100 metros quando havia um caminho direto muito mais curto, que eram as janelas de correr. Apenas os McCann confirmam que a janela estaria fechada, mas não trancada, justificando que ao fim e ao cabo tinham acesso visual, através do tapas do restaurante, para ali aquela parte traseira. Algo também estranho é que Jerry disse que estava aflito de ir à casa de banho, mas mesmo assim optou ir pelo caminho mais longo. E eu já toquei neste ponto, e obviamente que não indica que eles realmente são culpados e que foram, sei lá, os responsáveis pela morte de Maddie McCann, mas que eles queriam evitar que todo este comportamento que eles tiveram parecesse negligência, porque deixar as crianças sozinhas pode ser considerado um crime grave no Reino Unido. Então, ao fim e ao cabo, isto era a maneira deles se protegerem. A segunda grande inconsistência vem pela parte de Jane Tanner. Eu disse que nós íamos falar sobre isso e aqui estamos. Ela afirma ter visto um homem com uma criança ao colo, mas há um problema enorme. Ela passa por Jerry e Jeremy, lembram-se que eles estavam ali a conversar, e nenhum deles vê nada. Nem Jane é vista, nem o alegado raptor. Para isso ser possível, há realmente uma hipótese. Jane não estava a ir para o apartamento, mas Jane vinha do apartamento. Ou seja, aí já era um bocadinho mais realista isso ter acontecido. Vocês conseguem ver na imagem, aí havia a possibilidade dela tê-los visto e de eles não a terem conseguido ver. Mas isso também só aconteceria se ela tivesse a sair do apartamento pelas traseiras usando as janelas de correr, o que estas famílias nunca admitiram. Há outro problema também, e é basicamente sobre a descrição que Jane dá ao alegado raptor. É demasiado detalhada. Mesmo à distância, com pouca luz, ela consegue identificar a idade, o cabelo, a roupa, os sapatos e a postura. E como vocês podem ver neste vídeo, eu diria que era praticamente impossível e aposto que ele também não estaria a andar muito devagar. Então, captar todos estes sinais seria algo bastante difícil e a investigação diria quase impossível. Outra questão também que os investigadores chamaram a atenção foi a forma como Jane Tanner descreveu a maneira como a criança estava a ser agarrada. Era braços esticados, posição rígida, algo pouco natural e que não daria jeito nenhum para transportar. Depois, com esta informação de Jane Tanner, se houvesse algum tipo de lógica que o raptor estivesse a levar a menina, então esta versão teria que estar em consonância com a versão da família Smith, porque a família Smith vê um homem com uma criança do outro lado da vila, mas a questão é que estava a dirigir-se para a direção contrária ao homem que Jane disse ter visto com a criança. Agora, em relação à descrição física, poderia ser realmente a mesma pessoa. Mais tarde veremos quem é que diz a verdade e quem é que está a mentir. Nós falámos no episódio anterior da questão da janela, eu não vou frisar outra vez, mas vejam o episódio anterior que fala bastante da parte da janela de Kate McCann ter encontrado a janela aberta e como isso não faz propriamente muito sentido. Depois de mais 350 pistas serem analisadas, nenhuma resolve o caso. Surge então um suspeito, Robert Murat. Ele vive perto, fala português, ajuda na investigação, mas não há provas contra ele no final do dia. A uma certa altura da investigação, tudo passa a depender de uma única coisa: o testemunho da Jane Tanner. Porque sem essa testemunha, a teoria de rapto deixava de ter base. Segundo a própria investigação, eles não seguiram rumores, não seguiram por opiniões, seguiram-se por factos. E para sustentar a ideia de rapto havia um problema, era preciso que aquela testemunha fosse credível. E aqui entra o nome de Robert Murat. A suspeita sobre ele leva a uma operação, reuniões com o Ministério Público, juízes, investigadores, tudo para validar se fazia sentido avançar. E então fazem algo importante, colocam Jane Tanner numa viatura de vigilância. E então várias pessoas passam à frente dela, pessoas que ela nunca tinha visto, até que identifica Murat. Não pela cara, mas pela forma de andar. E aqui começa a surgir algo estranho. A memória de Jane Tanner vai melhorando ao longo do tempo. Primeiro começou com um esboço simples, depois identifica Murat. Mais tarde descreve um homem completamente diferente. A pergunta que os investigadores fizeram foi: como é que alguém lembra-se de mais detalhes com o passar do tempo? Outro elemento usado contra Murat na altura
só mosquitos hoje em dia. Outro elemento usado contra Murado foi realmente o perfil psicológico. Se vocês querem ouvir um bocadinho mais sobre o Murado, tem um episódio que eu vou indicar também aí, que faz parte da série da Média. Mas, nomeadamente, foi por ele ter ajudado demasiado, por ele estar muito presente na investigação, e isso indiciaria um comportamento suspeito. Mas há um grande problema, é que isso, ao fim e ao cabo, não constitui propriamente como prova. São padrões genéricos aplicáveis a muitas pessoas. E foi a partir desta altura que o caso ganhou também uma dimensão mundial. Orações públicas, apelos emocionais, figuras conhecidas a falar do caso, J.K. Rowling, Wayne Rooney, Richard Branson, Cristiano Ronaldo. Mas há um momento claramente pouco falado, e foi quando a família McCann começou realmente a agir como se Maddie McCann tivesse morrido. E a própria família contrata um ex-militar sul-africano com uma máquina para localizar corpos de pessoas mortas. O nome do senhor era Daniel Krugel e ele apontava para uma zona onde a menina poderia estar. Nada foi encontrado. Mas isto levanta uma dúvida. Porquê procurar um corpo tão cedo? No próximo vídeo nós vamos analisar basicamente o comportamento dos pais, que foi realmente um comportamento muito estranho. Vários vídeos, e este vídeo é que eu vou fechar também aqui este vídeo. Mas também irei falar principalmente o que é que aconteceu com os cães e com o sangue de uma forma muito pormenorizada, e isso vai ser um vídeo dedicado também a isso. Vamos então fechar o vídeo com a reação de Jerry McCann depois da polícia ter encontrado sangue dentro do apartamento. Muito obrigado e até à próxima. O Vasco! 2 semanas de investigación dio un giro radical porque se hallaron en el apartamento minúsculos restos de sangre. Cuando vosotros os enteráis de eso, de que la policía ha descubierto sangre en el apartamento, ¿cómo reaccionáis? Do you know what? This is all investigation. I need to speak to the police. It's just, you know, all your questions are about the investigation. And we can't comment on them. Jerry, no. We can't answer questions about the police investigation. I asked about your reaction. Your feeling. Just your feeling. So that you can then stick to the official line. He's too off. Give him a minute. He's a bit hot.